Muito bem, estamos de volta e com meus votos de Feliz Natal para você, Divaldo Tits, aí de Piracicaba, o rei da Interlândia, diria o nosso querido e maravilhoso Fiore Gilhote. Vamos ouvi-lo. Presente de Natal último aqui, eu podia patrocinar, esse mate é tão mala que ele fala no meu ouvido aqui, patrocínio de mala Samsonite. Vamos ouvi-lo. Um abraço, Milton Neves e ouvintes do Domingo Esportivo Bandeirantes. Milton, prosseguindo com as nossas reportagens pelo interior de São Paulo, hoje mais uma grande entrevista, um grande personagem. Vamos falar do grande Amarildo de Souza do Amaral. O Amarildo, grande centroavante do futebol brasileiro, e vamos já no início dizer que ele chama Amarildo por causa do Amarildo Possesso, que marcou presença na Copa de 62 e por onde passou. Amarildo nasceu em Curitiba, capital do Paraná, 2 de outubro de 64. Que prazer gravar essa matéria para o Milton Neves, para o Domingo Esportivo Bandeirantes, Amarildo. Para a gente bater um papo, para falar um pouquinho de tanto que você fez dentro do nosso grande futebol brasileiro e também europeu. Tá tudo bem, Amarildo? Que prazer estar ao seu lado. Primeiramente, prazer em revê-lo. Um abraço ao Milton, ao Grupo Bandeirantes. Fico feliz de poder sempre compartilhar aquilo que aconteceu na minha carreira, na minha vida, as viagens, né, os jogos e onde joguei. Foram tantos clubes, tantas amizades que a gente fez no futebol. E, claro, né, a nossa terrinha aqui, Piracicaba, Limeira, onde que eu fui radicado praticamente aí, né, que eu casei em Iracemápolis. Então eu fico muito feliz de falar com vocês sobre futebol e aquilo que o futebol traz de alegria, né, que às vezes tem muita tristeza, mas eu sou muito grato a Deus pela alegria que Ele me deu e por muitos gols que a gente fez nos campeonatos que eu passei. Você casou com a Valéria e desse casamento, 3 filhas que nasceram na Europa. Na Espanha? A Juliana na Itália, a Gabriela na Espanha, em Vigo, e a Bárbara no Porto, e o Daniel, que é o único menino, nasceu em Limeira. Limeira, portanto, estado de São Paulo, Brasil. Que família maravilhosa, né, Amarildo? Eu acho que a importância, não foram projetados para nascer nos países, mas Deus deu essa condição de poder jogar no Tiazena, onde a Juliana nasceu, joguei no Celta de Vigo, onde que a Gabi nasceu, e no Porto eu jogava no Famalicão de Portugal e a minha filha Bárbara nasceu no Porto. Então é um privilégio de ver meus filhos hoje formados, tô 3 casados, já tenho 5 netinhos, então eu acho que é o prêmio para a gente de pós-futebol. Tudo começou na capital Curitiba, o futebol desde criança. Tudo começou no Pinheiros, eu era um jogador de categoria de base do Pinheiros em Curitiba, e depois eu profissionalizei com 17 anos no Toledo do Paraná, e dali começou a minha história no futebol. Eu fui artilheiro do Campeonato Paranaense, e aí eu fui para o Botafogo do Rio de Janeiro, e ali a gente foi substituir vários jogadores, mas ali a torcida gritava meu nome porque tinha o Amarildo Possesso, era uma referência, né? Como você falou no início. Então, começou minha carreira ali no Botafogo também. Ali em Marechal Hermes, muito difícil ganhar do time da Estrela Solitária, o grande Botafogo de futebol regatas. Sim, naquela época era o Marechal Hermes, era a referência, né? E eu fiquei muito feliz de vestir a camisa por 2 temporadas, 84 e 85, e até chegar nos outros clubes que eu passei e chegar no 15 de Piracicaba, no Inter de Limeira, até chegar no principal, que fui artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Internacional. Você veio para o 15. O 15 foi uma grande vitrine para você também no futebol paulista e brasileiro, né, Amarildo? 15 está no meu coração, e o 15, a torcida, foram 2 décadas diferentes, 2 etapas, ciclos diferentes na minha carreira, mas eu pude naquele ano ali trazer um bom dinheiro que o Internacional me comprou do 15 na época, e aí eles puderam se estruturar no campeonato, nos próximos campeonatos que tiveram. Então eu acho que isso é importante, isso faz parte de um pouco do mundo diferente de hoje, né? Hoje mudou muito, as empresas entraram, os marketing, né? Os empresários,
Naquela época a gente não tinha empresário, a gente tinha que correr pra caramba, a gente tinha que provar que você era bom todo dia, não era provar só domingo, no dia do jogo. Tinha que provar que você era um bom caráter, que você era um bom, boa pessoa, que você era um bom atleta profissional. Então, esse foi o passo que começou, que o 15 me deu a oportunidade de vencer e ir para grandes clubes. No Esporte Clube Internacional, você tem dados, estatística, que nenhum jogador chegou por média de jogos, né? Eu tenho os dados, o repórter lá do Rio Grande do Sul mandou. Como centroavante de área hoje, eu fiz 81 jogos, fiz 52 gols. Então é a maior média de todos os tempos, de todos os jogadores que passaram no Internacional. Então é uma marca, para mim, muito grande. E depois, além dessa marca, eu tenho uma camisa estampada hoje no Museu do Futebol no Maracanã. Isso, para mim, é talvez o maior privilégio de ter uma camisa no Museu do Futebol no Maracanã do Internacional como vice-campeão brasileiro. Exatamente, naquela final diante do Flamengo, aliás, passou pelo Cruzeiro, você sempre fazendo gols difíceis. E você mentalizando, vou fazer o gol. Isso mesmo, eu fiz o gol, acho que talvez mais importante para mim naquele ano. Eu fiz uma aposta com os dirigentes naquele avião que eu estava indo viajar antes do jogo e acabei falando que eu ia fazer o gol da vitória e acabei fazendo e a gente foi para a final. E depois de 36 anos, o Internacional ganhou de 2-1 esse domingo passado do Cruzeiro. Então, quebrou esse recorde de jogos de tempo sem o Inter ganhar. A melhor formação do Internacional com você no Colorado? Tinha Tafarel no gol, Luiz Carlos Vinck na lateral direita, Aloísio e Pinga na zaga e o lateral esquerdo Paulo Roberto. Tinha o Norberto Dias, era o nosso volante, jogava no 4-3-3. Tinha o Balalo na frente fazendo o quarto homem, Luiz Fernando Rosa Flores com a 10 no meio campo. E depois no ataque tinha eu e o Brits, que fazia o atacante lá na frente. Disputou muitos jogos contra o Grêmio também ou não? Foi. Fiz gol. O famoso Grenal. Fiz gols importantes contra o Grêmio. Infelizmente, nesses 2 anos que eu tive, 2 anos e pouquinho que eu tive no Inter, não pude ser campeão gaúcho, mas eu fui artilheiro do Campeonato Gaúcho e fiz vários gols contra o Grêmio. Era o auge, né, de um jogador, podia não ganhar um campeonato, mas tinha que fazer gol no Grêmio. Então hoje eu levo a camisa dos times que se perguntar para mim o time que eu torço para o 15, eu torço para Inter, eu torço para o Inter de Porto Alegre, para o São Paulo, onde eu passei. E os clubes europeus também, né? E os clubes europeus, como a Lazio, o Celta de Vigo, né, o Logroñés, o Cesena. Então eu sou um torcedor desses times que eu passei. Você sempre tem aquele sentido de gratidão por onde passou e sempre focado no bem. Qual o itinerário depois do Internacional de Porto Alegre, meu caro Amarildo? Bom, eu fui para o Celta de Vigo, fui artilheiro no Celta de Vigo. Naquele ano eu quebrei uma invencibilidade de 36 jogos do Real Madrid, que foi a única derrota do Real Madrid no Campeonato Espanhol. E depois daquele jogo eu fui vendido para Lazio, da Itália. E aí fui morar em Roma, fui artilheiro também, eu fiz a final do campeonato italiano contra o Maradona, era Careca alemão e o Maradona em Nápoles. E depois eu fui para o Cesena, fui vendido para o Cesena e joguei 2 anos no Cesena da Itália. E do Cesena eu fui para o Logroñés da Espanha, fiquei 1 ano no Logroñés e depois eu fui para o Famalicão de Portugal. Que maravilha. Aí retornou para o Brasil, ainda teve uma participação boa em alguns clubes ainda, né? Eu vim direto, fui para o União de Araras, onde teve aquele time muito bom com Lima, com Nasa, com Wagner, o Alexandre, que foi para o São Paulo junto comigo depois, que era o meia. E depois eu fui para o São Paulo, disputar o Campeonato Brasileiro de 95, e fui para o Bahia, logo em seguida cheguei no Bahia. E voltei ao Inter de Limeira, fui campeão na Inter de Limeira do campeonato 96. Voltei ao 15 de Piracicaba e encerrei minha carreira no Independente de Limeira. E um detalhe importante, pelo São Paulo, você foi o artilheiro do La Bombonera. Espetou 2 golaços lá no Boca Juniors, foi isso? Foi um dia muito importante. Eu lembro dessa história porque o seu Tele Santana
falecido, em memória a ele, ele me chamou e disse: Amarildo, preciso falar com você. Bem na semana que a gente ia jogar, eu falei: pois não, você não sabe bater na bola, não. Eu falei: caramba, eu fui artilheiro em tudo quanto é lugar, e ele vem falar que eu não sabe. Eu falei: esse velhinho aí tá de brincadeira comigo, né? Ele falou: amanhã, 8 horas, eu vou estar aqui no campo te esperando. E eu fui lá com ele, respeitei, fui fazer lá um chute a gol, ele dando passe, ele gostava, ele falava do passe, e ele falou: você vai fazer gol importante. E aí, quando eu fiz os 2 gols na Bomboneira, ele me chamou no vestiário e falou: se eu te conheço há muito tempo, se você fez muitos gols, você ia fazer muito mais ainda, porque agora você está aprendendo a bater na bola. Aí eu falei: beleza, seu Tele. Então foi um gol importante, que eu fiz 2 gols, e o Caio, que hoje trabalha na Globo, também fez o 3º gol. Que maravilha. Importante falar também do Amarildo de hoje. O Amarildo está tranquilo, Amarildo de Souza Amaral, está no setor imobiliário, tem os apartamentos, tem tudo tranquilo, e de vez em quando aquele pulinho para a Europa, porque lá o futebol, o craque é reconhecido ainda muito mais que no Brasil, apesar que no Brasil todos conhecem o Amarildo. Você tem um reconhecimento muito grande aqui dentro do Brasil, por onde passou, pela simplicidade e o que representou para o futebol brasileiro. Mas na Europa muito mais, né, Amarildo? A Europa, eu tive agora o prazer, foi o maior prazer, dia 28 de novembro, de setembro, eu tive o prazer de ser convidado para fazer o centenário do Celta de Vigo. Foi o jogo das estrelas contra os ex-jogadores do Celta de Vigo. E para mim foi um prêmio, uma honra fazer um jogo como esse. E a Lazio, são 36 anos que eles cantam meu nome, todo jogo que você vai assistir, qualquer um brasileiro, fala: quem que é esse Amarildo, né? Eles têm um hino que, da época minha, que eu fiz os gols de cabeça, que eu fazia muito gol de cabeça, eles começaram a cantar e não pararam, e até hoje cantam o meu nome lá. Então, eu sempre volto nesses clubes, eu sou recebido com honra. Isso me dá muita alegria de poder saber que acho que tantos clubes brasileiros poderiam fazer isso com ex-jogadores também. Futebol brasileiro mudou muito daquele tempo para esse, né, meu caro Amarildo? Mudou demais, né? Mudou porque entrou muito dinheiro, entrou muitos empresários, entrou a televisão, ela investiu muito mais. É lógico que isso aí foi para melhorar o futebol, né? A gente vai por esse lado. Mas para quem venceu naquela época, eu pude formar meus filhos todos, né? São todos formados, são todos casados, só tem uma solteira. Não é para 3 netinhos e 2 netinhas. Não tem um Amarildinho que vai jogar futebol? Pode marcar, Giuseppe vai ser o cara da vez aí. Tá com 1 ano e 3 meses, mas a gente fica olhando para ele, já chutando de pequenininho. Leva jeito. Leva jeito. Desde pequenininho já leva jeito. Que beleza. Sinta-se abraçado pelo grande Milton Neves, um vendedor de passados, como ele mesmo se intitula, e não esquece dos grandes nomes do futebol brasileiro, entre eles o nosso Amarildo Amaral. Obrigado mais uma vez, abraço você, né, Milton? E parabéns aí, porque essas lembranças, né? Sempre você foi o grande estimulador dos ex-atletas, né? O historiador, uma pessoa inteligente. Então, eu tenho maior reverência a você, como profissional, como homem, e o que precisar pode contar comigo aqui. Edivaldo, você é uma figuraça, né, do futebol. Que prazer revê-lo, como eu falei no começo. Edivaldo marcou história no 15 que eu estive lá, acompanhou minha carreira no 15. Eu falei para ele no começo que quando eu joguei contra o São Paulo no Barão lotado, eu pude fazer o gol da vitória, né, contra Silas, Careca, o Sidney, né, o grande menudos do futebol. Então, e você estava lá naquele dia. Então eu fico muito feliz de revê-lo. Um abraço, Milton, e até a próxima! O Edivaldo Tits, nota 10 para você, viu? Das suas 200 mil entrevistas que você coloca todo domingo aqui no nosso Domingo Esportivo Bandeirantes, essa foi a melhor. E resgatando a história do Amarildo. Eu conheço muito de futebol da história, mas não lembrava dele. E uma coisa dentre tantas que me tocou foi que hoje, depois de 8, 10 anos, 15, a torcida do Celta de Vigo canta o nome dele, cara. Eu acho que é uma coisa inédita. Duvido que tenha podemos ter, né? Mas duvido que um jogador brasileiro
que jogou há 20, 30 anos na Europa, que a torcida lá fica cantando o nome dele. E Amarildo é um nome célebre do futebol brasileiro. Na Copa de 62, o Brasil precisava ganhar o jogo, né? Contra a Tchecoslováquia. E o Pelé se machucou. No próximo jogo entrou quem? Amarildo. Meia esquerda, principalmente meia esquerda, mas jogava na ponta esquerda também, do grande Botafogo de Futebol e Regatas. O Amarildo, gente, ele ganhou a Copa de 62 para nós, exagerando um pouquinho. Jogou tanto quanto o Pelé, porque fomos campeões. E não sabia dessa trajetória toda do rapaz. Tá de parabéns. E o nome realmente ajudou. Porque, olha, e eu nunca gostei do Amarildo, o italiano. Porque em 1963, nós tivemos uma decisão do Mundial de Clubes, um verdadeiro Mundial de Clubes. Não essas peladas que tem hoje, não. O Santos decidiu contra o Benfica do Eusébio do Coluna, do Costa Pereira, em 62. 63 contra o Milan. Milan meteu 4-2 em nós, lá em San Siro. Na volta, o Santos ganhou de 4-2. E na Negra, um gol de pênalti, que as más línguas dizem que não foi pênalti nada. O Santos sempre foi roubado, pô, nunca foi ajudado. O time deles era uma seleção: Gueze, Davi Trebe, Maldini, Pelagale, Trapattoni, Mora, Lodete, Mazola, Gianni Rivera e ele, Amarildo Tavares. Está lá no Rio de Janeiro, velhinho e tal. Eu acho que tinha que ter mais cuidado da CBF lá, mas tá toda enrolada para variar, entendeu? Em homenagem a esse rapaz. Porque ele ganhou a Copa de 62. É claro que tivemos o Garrincha monumental também, né? Mas os dois principais foram Garrincha e Amarildo. E que coisa a carreira desse rapaz, hein? Do Amarildo. Eu acho que teve um outro Amarildo, viu, Cimate, que jogou no Palmeiras. Entendeu? Acho que era zagueiro. Mas isso aí a gente checa depois.